Olá, alunos do curso técnico em enfermagem do Colégio Teorema de Itaúna. É com muita satisfação e alegria que a gente inicia esse novo semestre e inicia com vocês, particularmente, uma nova turma desse curso tão importante para o colégio e para toda a sociedade. Meu nome é Guilherme Menezes, eu sou professor nesse período da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humanas. Eu sou formado em farmácia pela Universidade de Itaúna e trabalho hoje em drogaria e trabalho também nos setores de terapia integrativa, como homeopatia, fitoterapia, acupuntura e florais. Nós vamos trabalhar nesse período, nesse primeiro semestre de vocês, com a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Eu gosto sempre de começar com na primeira aula com a turma que se inicia, falando que a base de toda a ciência médica, isso inclui a farmácia, a enfermagem, fisioterapia, odontologia, nutrição, fonoaudiologia e todas as outras ciências biomédicas, elas devem ser fundamentadas e baseadas numa grande e completa base de anatomia e fisiologia humana. Sem as disciplinas de anatomia e fisiologia humana, nós não conseguimos ter boas disciplinas e boa prática clínica. E isso vai dificultar muito o trabalho do profissional formado. É uma grande vantagem ter a disciplina de anatomia e fisiologia no primeiro período do curso técnico em enfermagem, visto que várias turmas não tinham essa disciplina alguns anos atrás. E outras turmas de outros colégios também começaram a ter há pouco tempo essa disciplina, porque ela é uma base importantíssima para a formação de todo profissional da área de saúde. Nós vamos ter essa disciplina dividida em uma parte teórica e uma parte prática. Devido às situações de pandemia e tudo que vem acontecendo nos últimos meses, nós vamos iniciar a parte teórica de forma online. Então vocês vão receber toda semana um vídeo, aula e exercícios da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Vou ir passando os slides para vocês poderem ir acompanhando também como vai ser a nossa disciplina. Nessa primeira aula de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação da disciplina e já vou começar com uma introdução ao estudo da anatomia e fisiologia humana, que vai ser a primeira parte. Depois nós vamos continuar na semana que vem com a finalização dessa introdução ao estudo da anatomia e fisiologia. Como que a nossa disciplina ela vai acontecer ao longo desse semestre, desse período letivo que vocês vão ter? A disciplina ela é modular, então ela consta para o primeiro módulo do curso técnico em enfermagem, com uma carga horária semestral de 80 horas aula. Devido à situação de EAD, de aula online, nós vamos ter uma carga horária semanal de 2 horas aula. Antes, quando é presencial, nós temos 4 horas aulas semanais. Por conta da situação de EAD, nós vamos ter 2 horas aulas semanais. E essas 2 horas aulas semanais, elas são divididas em 1 hora aula mais um estudo dirigido semanal, que também vai valer 1 hora aula. Essa primeira 1 hora aula é o vídeo que a gente grava semanalmente a respeito da matéria que a gente vai estar falando durante essa semana. E vocês vão receber na mesma semana um exercício sobre a matéria dada em vídeo. Importante que vocês tenham é difícil ter uma liderança de turma agora porque vocês não se conhecem, mas já conversando com a Maristela, nós precisamos depois encaminhar essas atividades.
Inicialmente, a Maristela deve ter formado um grupo de WhatsApp, um grupo do colégio, onde ela vai estar repassando essas matérias para vocês. A gente vai mandar para a Maristela vai repassar para vocês. Sempre semanalmente. Vocês vão receber todos os materiais, todos os vídeos semanalmente. Muitos vão receber de uma vez só para vocês entrarem no site e assistindo de acordo com a disponibilidade que vocês têm. Não tem dia da semana para poder assistir. Vai ter dia da semana para poder entregar o exercício. Inicialmente, eu ainda não decidi com a escola se a forma de entrega do estudo dirigido semanal vai acontecer semanalmente na escola ou por outros meios. Então, essa semana agora, vocês têm essa semana para adaptação, vocês têm essa semana para assistir essa aula e fazer o estudo dirigido. E na próxima aula eu já vou explicar como vocês vão me enviar esse exercício. Então, essa primeira semana vocês têm que assistir essa videoaula e fazer o exercício, deixar o exercício pronto. Depois, na próxima videoaula, eu explico como que vamos proceder para eu poder receber esse exercício, para a gente vai avaliar presença e nota a partir da videoaula mais exercício realizado, tá bom? Qualquer dúvida, inicialmente, deve ser encaminhada para a Maristela e logo após ela me passar e eu responder, ela vai encaminhar para vocês novamente. Então, qualquer dúvida que tiver, essa primeira semana, já ir mandando para Maristela. Ao longo das semanas, nós vamos nos adaptando e vendo qual que vai ser a melhor forma da gente se comunicar. Tem um chat que é disponibilizado depois da videoaula no site do colégio. Eu acredito que esse semestre também ele vai estar funcionando. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, uma dúvida da aula, uma dúvida da atividade, vocês podem deixar ali também que eu vou responder. Se por acaso acontecer alguma dificuldade para poder enviar por ali, ou se acontecer de não conseguir visualizar a resposta, manda para a Maristela que a gente vai resolver o mais rápido possível. Os exercícios eles são sempre no formato, no caso de anatomia, no formato que a gente chama de prancha de anatomia, ou seja, são várias figuras, vários desenhos, onde vocês têm que identificar situações de anatomia a partir daqueles desenhos. Esse primeiro exercício eu acredito que vocês vão conseguir entender muito bem como que vai funcionar as atividades, porque a partir dessa prática de ver uma imagem e dar nome a ela, de identificar nela o que está acontecendo anatomicamente ou fisiologicamente, é que vocês vão conseguir ter um bom conhecimento de anatomia e fisiologia. Importante vocês também, nesse primeiro momento, não já irem preenchendo, pegando o material que vai ser mandado, a aula também é mandado em PDF para vocês, não pegar e preencher de uma vez. Tentar entender o exercício, ler, reler, ver o material, assistir a aula, para vocês poderem assimilar e guardar melhor as informações. Porque a nossa forma de dúvidas, ela é eficaz, mas como é diferente da aula presencial. Então, vocês têm que ter, na hora de finalizar o exercício para poder entregar, vocês têm que finalizar entendendo o exercício e sabendo a matéria. Não adianta apenas fazer o exercício para ficar pronto e ficar livre do exercício, não. Vocês têm que fazer para poder entender mesmo, porque quando a gente voltar e tivermos a possibilidade de ter a prática, vocês já precisam saber toda essa teoria e entender bem como que são esses nomes, os termos usados em anatomia e o funcionamento do organismo em fisiologia, tá bom? Então, eu acredito que nós vamos ter um semestre muito proveitoso. Qualquer dúvida nós estamos à disposição, dúvidas referentes às aulas, os exercícios, vocês podem falar, perguntar, sugestão, se não estiver entendendo alguma coisa, se quiser que mude algum formato, alguma coisa que for importante para o aprendizado de vocês, nós estamos abertos a sugestões para a gente poder se adaptar da melhor forma possível. Bom, desejo a todos um semestre
muito proveitoso e que vocês tirem muito proveito dessa disciplina. Eu sempre falo que o curso que vocês escolheram é um curso importantíssimo, porque é o curso que forma o profissional para o cuidado. Ninguém vai procurar um hospital, vai procurar o cuidado de enfermagem se estiver bem. Então, as pessoas vão procurar o atendimento de vocês no pior momento da vida delas. Então, vocês, como profissionais de enfermagem, precisam ter todo o conhecimento técnico, científico e humanitário para poder atender bem e fazer todos os procedimentos de forma adequada, de forma que garanta uma qualidade de vida ao paciente que vocês vão atender. Esse paciente que vocês vão atender, ele precisa reconhecer em vocês a autoridade em saúde, que saibam o que estão fazendo e que sejam muito bem recebidos por vocês. É um curso muito complexo, muito completo em pouco tempo. Nós temos 1 ano e meio mais 600 horas de estágio para formar vocês num dos cursos mais importantes da área hospitalar. Vocês vão ser o profissional mais procurado. Há poucos dias eu estava assistindo televisão e vi que estava tendo vaga no Cine de Itaúna, em Divinópolis, Itatiaia-Sul, todos procurando profissional técnico em enfermagem. É claro que devido ainda mais ao momento vivido, mas sempre tem essa procura. Vocês são o profissional mais presente no ambiente hospitalar e precisam ser tecnicamente, cientificamente e humanitariamente muito bem formados para poder exercer com excelência essa profissão que ela é maravilhosa e fundamental. Mas precisam ser destaque, precisam ser profissionais realmente com algo a mais. Não só aquele que vai ali fazer o que aprendeu e pronto. Tem que ter um aspecto humanitário, um aspecto de cuidado que é a grandiosidade da enfermagem. A enfermagem hoje ela tem que estar completamente abraçada com o cuidado, porque aí a gente consegue trazer uma qualidade de vida para o paciente, um tratamento muito melhor e o paciente e a humanidade sai muito melhor depois desse tratamento que recebe do técnico, do profissional de enfermagem, que é muito bem exercido. Então, vocês precisam ser formados para serem muito bons profissionais. Então, sempre, vocês que começam agora essa jornada, tenham isso em mente. Vocês não estão aqui para se formar apenas para poder acompanhar o paciente. Vocês vão ser autoridade em saúde, técnico, científico e humanitário. É esse o eixo de formação do profissional técnico em enfermagem do colégio. O eixo técnico, o eixo científico e o eixo humanitário. É ele que forma o bom profissional. Desejo o maior sucesso para todos vocês, tanto academicamente, dentro do colégio, para poder aprender muito, saber muito mesmo, e depois na vida profissional de vocês. A gente torce para que todos se saiam muito bem, tá bom? Nós vamos começar agora a nossa aula já com a primeira parte de anatomia. Vou diminuir aqui um pouquinho para não tampar os slides. Para a gente começar a estudar anatomia, nós precisamos entender o que significa o termo anatomia. Anatomia vem derivado de uma palavra que significa ana, em parte, e tomia, corte. Ou seja, anatomia significa cortar em pedaços, em partes menores. A anatomia é a parte da biologia que estuda a forma e a estrutura dos seres vivos. E a fisiologia vem de físio, natureza, maneira de ser, e a logio, logos, a investigação sobre as coisas da natureza. Seria como se a gente fosse ver como funciona essa parte cortada no todo. Em anatomia nós cortamos os pedaços, coração, pulmão, membros, cabeça, tórax, abdômen, intestino, e divide em várias partes, em sistemas depois. E como essas partes funcionam em conjunto, nós damos o nome de fisiologia. Anatomia é saber o que é,
fisiologia é saber como funciona, para poder, a partir daí, entender todos os processos patológicos e de cuidado do corpo humano. Se você não entender como é o órgão, como é o sistema anatomicamente, você não consegue entender como esse sistema, como esse órgão funciona. Então você não vai entender fisiologia. Se você não sabe como ele funciona, você não vai saber quando ele não está funcionando bem. Quando ele não está funcionando bem, nós damos o nome de patologia. Há um erro no funcionamento do organismo, há uma doença instalada. Então é preciso entender como funciona a fisiologia para entender o que não funciona, a patologia. Para a partir daí tratar em vários outros aspectos. Uma das disciplinas que nós vamos ter, talvez comigo, não sei, no próximo semestre, farmacologia. Para saber qual medicamento utilizar para tratar a patologia e retornar à fisiologia correta, ao bom funcionamento do organismo. Então, as bases de anatomia e fisiologia elas são fundamentais para o entendimento das doenças e como tratá-las. Nós temos, nessa primeira aula, algumas considerações gerais. A nomenclatura anatômica ela é uma nomenclatura internacional. Nós temos alguns termos que são nossos, da língua portuguesa, mas nós temos uma nomenclatura que vai ser utilizada em todo o mundo para a gente poder conseguir entender o que está escrito em artigos e em livros. Essa primeira parte de nomenclatura aqui, ela é o que a gente vai encontrar nos nossos livros da língua portuguesa, para a gente poder entender que muitas vezes nós abreviamos termos para poder escrever. E vocês vão encontrar em muitos artigos, a partir de agora, toda a base de referência, de pesquisa de vocês deve ser feita a partir de livros e artigos científicos. Vocês não podem mais pesquisar em sites que não têm referência bibliográfica e em sites como de domínio aberto, onde qualquer pessoa pode entrar e digitar um conteúdo. Então, onde vocês devem buscar referência para a vida técnica e científica de vocês é em artigos científicos publicados e em livros e revistas científicas. Nós temos 3 plataformas, 2 muito fáceis de mexer aqui no Brasil, que elas são praticamente ela vem toda formatada em português, que é o próprio Google Acadêmico, uma base de dados chamada Scielo, S-C-I-E-L-O, Scielo, onde você digita o que você está procurando e vai sair os artigos científicos, e uma base um pouco mais complexa, que é a PubMed, mas também é uma base com muito artigo importante. Então, essas 3 bases aí de artigos vocês já conseguem fazer pesquisas científicas muito bem elaboradas. Além disso, os livros de anatomia, fisiologia, farmacologia, imunologia, patologia, cuidados de enfermagem, todos esses livros que vocês podem adquirir da forma de PDF, poder ter no celular, no computador ou na forma impressa, são fontes de referência para vocês, tá? Então vamos lá. Quando vocês virem um A com um pontinho, é a abreviação de artéria. Para o plural artérias, AA ponto. Então, olha que para o plural, nós não usamos a abreviação US. Nós normalmente dobramos a letra para poder saber que estamos falando do plural. Por exemplo, nós vamos falar artéria coronariana. Colocou o A, pontinho, coronariana, artéria. Mas se eu quero falar artérias, AA, pontinho. A gente já vai saber que é a abreviação de artérias. Para ligamentos, nós usamos a abreviação LIG, ponto. Para o plural ligamentos, LGG. Músculo, M, ponto.
músculos, MM ponto. Nervo, N ponto. Por exemplo, nervo óptico, vocês vão ver muito em artigos escrito N ponto óptico. Precisa saber que nós estamos falando de nervo óptico. Para nervos, NN ponto. Ramo, R ponto. Ramos, RR ponto. Veia, V ponto. E veias, VV ponto. Então é importante vocês já entenderem essas abreviações, porque vocês vão ter mais facilidade na leitura de artigos quando vocês estiverem fazendo alguma pesquisa relacionada às disciplinas que vocês vão ver. Então é importante entender esses conceitos, tá bom? Nós, ao longo do curso, nós vamos ver diversos órgãos que formam sistemas. E quando nós formos estudar esses sistemas, nós vamos estar passando pelo sistema esquelético, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestivo, renal e urinário, genital masculino, genital feminino e endócrino, sendo que em alguns deles nós ainda temos alguma associação, como por exemplo o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, nosso sistema celular, também vai estar tudo aí agregado para a gente poder conseguir ter um bom entendimento. Só nessa primeira parte nós já vimos que nós temos 10 sistemas para poderem ser estudados. Não dá para fazer um sistema em uma aula. Os sistemas são muito complexos. A gente começa com uma visão geral da anatomia, de como os órgãos são formados e constituídos, como esses órgãos funcionam, e a gente ainda tem que pincelar uma ou outra doença muito importante para cada sistema. A gente poder dar uma complexidade maior no que a gente está estudando, porque quando a gente estuda anatomia e fisiologia, automaticamente nós já temos que entender a patologia. A matéria em si, quando vocês pegam, por exemplo, a graduação, normalmente vem como anatomofisiopatologia, onde vocês veem todo o processo de formação, funcionamento e adoecimento dos sistemas e órgãos. Então nós vamos tentar buscar por aí, mas de cada sistema separado. Diferente do que estuda na maioria das faculdades de medicina, onde a gente vê os órgãos, o sistema cortado em cabeça, pescoço, tronco e membros, e depois ver separadamente os sistemas, nós vamos ver os sistemas separadamente para vocês compreenderem esse termo, principalmente devido ao tempo, porque a gente não tem uma carga horária tão grande de anatomia e fisiologia como tem o curso de medicina. Então vocês vão, por isso que às vezes quando vocês pegam um livro específico de medicina, vocês podem ter alguma dificuldade, porque nele os sistemas não são tão divididos em sistema renal, sistema neurológico, sistema reprodutor, sistema circulatório. Ele vem dividido dessa forma: cabeça, pescoço, tronco e membros. Aí em cada parte eles vêm tudo. Então precisa de uma carga horária maior para poder ter um entendimento dessa forma. Então nós vamos fazer pelos sistemas, que é a parte, o jeito que se pede para poder ensinar na área de saúde, tá bom? Nós precisamos entender que para estudar esses órgãos e esses sistemas e o funcionamento deles, o corpo humano precisa ter características e precisa ser determinado de forma padrão, para que a gente não tenha termos diferentes de um para o outro, e o estudo desses termos ele é padrão para todos entenderem. Primeira parte da anatomia é entender a posição anatômica de um corpo. A posição que o corpo é estudado determina toda a terminologia dos órgãos e sistemas que nós temos presente nele. A posição anatômica de referência é essa. O corpo deve estar ereto, ou seja, em posição ortostática. A cabeça, o olhar e os dedos dos pés voltados anteriormente, ou seja, para frente, igual vocês podem ver nessa figura.
cabeça, olhar e os dedos dos pés, todos para frente. Os braços devem estar posicionados ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas também anteriormente, ou seja, palma da mão para frente e não palma da mão virada para o dorso. Então, a posição anatômica, a palma da mão deve estar para frente. Essa posição anatômica ela é obrigatória para o estudo de anatomia e fisiologia. É essa posição anatômica que nós temos que obedecer. Então, muita atenção, porque se errou a posição anatômica, erra os conceitos e as terminologias dos órgãos e sistemas presentes no corpo. Tá bom? Nós vamos ter, por isso que é importante entender a posição anatômica, nós vamos ter cortes de planos anatômicos. E todos esses cortes devem acontecer com o corpo em posição anatômica. O primeiro plano que nós vamos ver, ele é chamado de plano sagital. Ele é o plano que corta o corpo no sentido anteroposterior. Possui esse nome porque passa exatamente na sutura sagital do crânio. Quando nós estivermos vendo sistema esquelético e suturas, vocês vão ver que no alto do crânio passa uma sutura chamada de sagital. Então, quando o corpo em posição anatômica é cortado no sentido dessa sutura sagital, nós temos um plano chamado de plano sagital. Quando passa bem no meio do corpo, sobre a linha sagital mediana, aí a gente chama de plano mediano. E quando o corpo é feito lateralmente a essa linha, a gente chama de paramediano. Olha para vocês verem a primeira figura. O plano mediano, ele passa exatamente na linha sagital. Por isso que nós chamamos de plano sagital mediano. A segunda figura que vocês vão ver nesse slide também mostra exatamente um corte que passa pela sutura sagital do crânio. Então, nós vamos falar que a primeira e a segunda figura, elas são classificadas e denominadas de plano sagital mediano. Já a terceira figura desse slide mostra cortes nesse sentido anteroposterior, só que ele é feito lateralmente a essa linha que a gente chama de sagital mediano. Se o corte é feito lateralmente em qualquer parte do corpo, fora do plano sagital mediano, nós chamamos de plano paramediano. O sentido é o mesmo, sentido anteroposterior. O corte precisa ser feito anteroposterior. Só que, se ele não passa sobre a linha sagital mediana, nós não chamamos de plano sagital mediano. Nós vamos chamar de plano paramediano, porque não está passando sobre a sutura sagital do crânio. Ok? Então, é importante. Primeira gravura e segunda, plano sagital mediano. Passa exatamente sobre a sutura sagital do crânio. Terceira gravura, plano paramediano. Passa lateralmente, próximo ao plano sagital mediano. O outro plano anatômico é o plano frontal ou coronal. É um plano anatômico que divide o corpo humano em duas metades. A partir dessa divisão é gerada uma metade anterior ou ventral e uma metade posterior ou dorsal. Diferente do plano sagital mediano, que passa em cima da sutura sagital do crânio, o plano frontal ou coronal, ele divide o corpo em
parte anterior e parte posterior. A sutura do plano sagital divide o corpo em direita e esquerda. E o plano frontal ou coronal, ele vai dividir o corpo em anterior ou ventral e posterior ou dorsal. Todas essas duas figuras mostram o plano frontal ou coronal. Tá? Então, pode ser tanto chamado de plano frontal ou de plano coronal. O próximo plano é o plano transversal. São planos horizontais, sendo perpendiculares aos planos mediano e frontal. Ele divide o corpo em parte superior, que também pode ser chamada de cranial, e de parte inferior, que também pode ser chamada de caudal. A secção ela é denominada transversal, axial ou horizontal, sendo as duas mais comuns plano transversal e plano axial. O corte é transversal ou axial ou ainda horizontal, né? Os três termos podem ser utilizados, mas os termos mais comuns é plano transversal e plano axial. Veja na primeira gravura que nós temos um plano transversal sendo realizado na parte abdominal e também na parte do braço. Então, esse plano horizontal ele pode cortar, dividir o corpo em qualquer local que seja horizontal. Pode ser uma perna, o pé, a mão, braço, a cabeça, pescoço, tronco, qualquer parte, desde que o corte seja feito no sentido horizontal. Aí, para qualquer corte que nós fizermos nesse sentido, nós vamos chamar de plano transversal, axial ou horizontal. Na primeira gravura também dá para ver um corte na perna. Então, se vocês virem um corte realizado na horizontal e perguntar qual é o plano que foi realizado secção no corpo, vocês vão responder que é o plano transversal, axial ou horizontal. Dentro desse plano horizontal, nós temos uma variação dele que é bem importante, que é o corte oblíquo, que são fatias do corpo ou de qualquer uma de suas partes, que não são feitas ao longo de um dos planos que a gente já mencionou, ou seja, que não é sagital e que não é frontal ou coronal e que também não é completamente horizontal, transversal. Então, nós vamos dar o nome de corte oblíquo. É um plano longitudinal ou transverso que está angulado ou inclinado, ou seja, está na diagonal, e não está paralelo aos planos sagital, coronal ou axial. Na prática, muitas imagens que a gente vê de radiologia e corte anatômico não são feitos exatamente nos planos sagital, frontal ou transverso. Muitas vezes são feitas em planos oblíquos. Como seria? Olha, a segunda figura, nós damos o nome de plano ou secção transversal, ou axial, ou horizontal. E a primeira imagem mostra que a gente tem um plano de secção oblíqua. Ela é transversal, mas ela é oblíqua, porque ela tem uma inclinação. Se ela é completamente horizontal sem inclinação, nós vamos chamar de plano transversal ou plano axial. Se ela tem uma inclinação, está na horizontal, mas inclinada, ela é uma secção, um plano oblíquo, que também é importante porque nós vamos ver muitas imagens de exames feitas nessa posição, nessa secção oblíqua. Essa imagem, ela ilustra aí todos os planos que nós vimos, né? Que é o plano sagital, mediano, o plano parasagital ou paramediano, o plano oblíquo, o plano transversal, axial ou horizontal e o plano frontal.
Então, vocês pegam nessa imagem 1, 2, 3, 4, 5 lâminas, 5 cortes que vão dar os 5 termos que nós precisamos entender, os 5 planos. Plano parasagital ou paramediano, o plano sagital mediano, o plano transversal, horizontal ou axial, o plano obíquo e o plano frontal. Então, por aí vocês já conseguem pegar todas as secções e todos os planos que nós vamos poder ter em anatomia. Algumas posições anatômicas, elas são muito importantes, e são mais importantes ainda para vocês, profissionais de enfermagem, no cuidado do paciente e na realização de exames clínicos. Nós vamos ver alguns deles que vocês depois vão complementar nas outras disciplinas, principalmente nas disciplinas de cuidado de enfermagem, na disciplina de urologia, na disciplina de ginecologia que vocês vão ter, mas é importante vocês já saberem essas posições quando vocês estiverem estudando especificamente nas disciplinas mais para frente. Nós temos uma posição chamada de decúbito dorsal ou supina. O corpo está deitado com a face voltada para cima. Não precisa necessariamente estar com as palmas da mão viradas para frente, porque não é posição anatômica, é uma posição de descanso ou uma posição para realização de exames clínicos. Então, decúbito dorsal ou posição supina, o corpo está deitado com a face voltada para cima. O decúbito ventral, o corpo está deitado com a face voltada para baixo. No decúbito lateral, o corpo está deitado do lado esquerdo ou direito. Então, pode ser decúbito lateral esquerdo e decúbito lateral direito. Essa posição da segunda imagem é a posição de Trendelenburg. Ela é variável da posição supina. Veja que a face está voltada para cima, só que nessa posição, a parte superior do dorso ela é abaixada e os pés são elevados numa angulação de 10 a 15 graus, para manter as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. É uma posição que muitas vezes é necessária realizar até no cuidado de uma internação, hemorragia e outras patologias que vocês vão aprender no cuidado com enfermagem bem detalhado mesmo. Tá? A posição de litotomia acontece quando o corpo está deitado com a face voltada para cima, com flexão de 90 graus o quadril e o joelho, expondo o períneo, muito utilizado também em exames retais e ginecológicos. Então, é uma posição que pode ser utilizada durante exames. Nós temos a posição de Symes, que ela é similar à posição lateral, mas nesse caso o peso do paciente ele é colocado no ilíaco anterior, húmero e clavícula. É a posição preferencial para o exame vaginal, retal e também para a lavagem intestinal. Consiste no paciente estar em decúbito lateral, normalmente esse decúbito lateral é o esquerdo, com as coxas fletidas, sendo que a perna que está por cima vai estar mais flexionada, mais fletida do que a que está sobre a maca, sobre a mesa, e com o braço oposto estendido para trás e ao longo do dorso, para que o peso, parte do peso do corpo recaia sobre o peito, por isso que o braço vai para trás. Então, essa posição é chamada de posição de Symes. A posição de Fowler ela é uma variável da supina, porém, diferente da que a gente viu atrás aqui da Trendelenburg, ela é o contrário, ela não vai baixar a cabeceira, ela vai suspender a cabeceira. A posição de Fowler ela é variável da supina, porém a cabeceira é elevada a um ângulo de 45 a 60 graus, normalmente 45 graus. Tá? Os joelhos são ligeiramente
elevados também. É uma posição semi-sentada, usada para tratamento de pacientes com dispneia após cirurgia de tireoide, abdominal ou cardíaca, quando espera-se que haja drenagem, doenças respiratórias, casos de pneumonia e também pode ser utilizada para alimentação. Tá? E nós temos também a posição genopeitoral, em decúbito, no qual o peito e os joelhos ficam apoiados no leito, ficando o eixo do tronco inclinado de trás para frente e de cima para baixo. A cabeça deve estar lateralizada, apoiada sobre os braços. É uma posição obrigatória, onde o que vai ser apoiado é o peito e joelho e a cabeça repousada de forma lateralizada sobre os braços. O peso do corpo está diretamente no peito e nos joelhos para poder fazer normalmente exames relacionados normalmente à parte genital ou parte retal também, tá bom? Algumas terminologias que são importantes. O corpo, a parte da frente, ou seja, anterior, ela pode ser chamada, além de anterior, de ventral. Então a gente não fala mais parte da frente do corpo. O corpo, a parte anterior ou ventral. E a parte de trás nós chamamos de dorsal ou posterior. Normalmente, nos artigos científicos em questões mais técnicas, a preferência é para os termos ventral e dorsal. Mas se vocês entenderem, ventral anterior, dorsal posterior do corpo. Nós temos uma parte também chamada de posterior, mas que não é referente à parte de trás do corpo, e sim a proximal, que está mais perto do meio do corpo, e a inferior ou distal. Nesse caso, vocês precisam ter muita atenção, porque nós temos uma variação muito grande do que é proximal e do que é distal. Exemplo aqui que a gente vê nessa figura é que nós temos um ombro que é proximal e uma mão, e a mão que é distal. Mas nós podemos também pegar partes diferentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui que depois nós vamos entender melhor. Nós temos no dedo, nos dedos das mãos, nós temos esse ossinho que dobra em três, que é chamado de falanges. Essas falanges, elas são três. E elas são classificadas em falange proximal, média e distal. Então vocês conseguem entender o termo a partir dessas falanges. Pensem, se a parte onde está a unha é a distal, é porque ela está mais distante do corpo. E a falange que está mais perto aqui da palma da mão, ela é a proximal. Então, uma parte do corpo, em referência à outra, vai ter nomes diferentes. Um exemplo maior no braço. Nós temos que o nosso braço, vamos colocar aí o nome aqui desse osso aqui, que depois nós vamos ver detalhadamente. Aqui nós temos o rádio e a una. Esses dois ossos, eles são proximais em relação às falanges que são distais. Só que nós temos aqui rádio, una, e nós temos no braço o húmero. Nós temos que o húmero ele é proximal agora e o rádio e a una ele é distal. Nós precisamos ter comparação para poder falar o que é proximal e o que é distal em um corpo. Se não deu para entender essa parte de forma muito clara, manda lá que a gente depois vai explicando e dando atividades para vocês poderem entender. Depois a gente vai mandando mais desenhos para vocês poderem conseguir interpretar isso também, tá bom?
Nós temos a parte superior do corpo, ou cranial, ou até mesmo cefálica, alguns livros vão mostrar dessa forma. E nós temos a parte inferior do corpo também, chamada de caudal. Também vem a questão de comparação. Por exemplo, o crânio ele é superior ao coração, que é inferior ao crânio. Mas o coração ele é superior ao rim, que é inferior ao coração. E o rim ele é superior à bexiga, e a bexiga inferior ao rim. Mas a bexiga ela é superior ao fêmur, e o fêmur inferior ao rim. Entendeu que precisa ter uma comparação para saber o que você está comparando de um órgão para o outro, para poder entender o que é distal, o que é proximal, o que é superior e o que é inferior. Tá bom? Nós temos aqui também, aí essa também vai variar, mas fica mais fácil de ser entendido. Nós temos uma parte medial e uma parte lateral. Tudo que for classificado como medial é que está na linha mediana, no plano mediano, no plano sagital mediano. Se está próximo da linha mediana, nós chamamos de mediano, medial. E o que está para fora, mais afastado da linha mediana, nós chamamos de lateral. Sempre na posição anatômica. Então, nós podemos falar, por exemplo, que o dedo mínimo ele é medial em relação ao dedão. Depois nós vamos ver outros termos, claro, estou dando uma explicação mais simples para vocês entenderem. Então, o que está mais próximo da linha mediana nós vamos chamar de medial. O que está mais longe da linha mediana de lateral. Nós temos aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Nós temos aqui o joelho, que pegou. Não vou dar nomes agora para vocês não confundirem. Mas nós temos aqui a parte que está de fora, que é a parte lateral, o L. E a parte que está dentro, ou seja, um joelho encosta no outro, na parte medial do joelho. Então, se vai aproximando na linha sagital mediana, nós chamamos de medial. Se afasta da linha sagital mediana, nós chamamos de lateral. Aqui nós temos algumas classificações mais detalhadas, né, de partes, igual nós pegamos aqui no braço, nós vamos ver a parte superior do braço como proximal, a parte inferior do braço como distal. Nós temos aqui o que mostra o que é lateral, anterior, a direção do medial, a direção do posterior, a direção do superior e do inferior. Sempre mostrando aqui a linha média do corpo. Então essas setinhas mostram em qual direção nós vamos classificar. Proximal, distal, lateral, anterior, medial, posterior, inferior e superior. Tá bom? Isso depois tem exercício para vocês fazerem também. Quando a gente faz o plano axial, horizontal, transversal, nós cortamos o corpo no meio. Aí fica mais fácil ainda da gente poder dar essa terminação entre profundo e superficial. Exemplo, o osso, num plano axial, ele é sempre profundo em relação à pele. Então, imagine que esse desenho aqui seja um braço que foi seccionado no plano axial, transversal, horizontal. E o meio dele aqui seja o osso. Esse osso ele vai ser profundo e o que estiver mais por fora dele, nós vamos chamando de superficial. Também sempre comparando. Por exemplo, a parte de nervos, de vasos, ela pode ser mais superficial do que o osso que está lá, mas vai ser mais profundo do que a pele também. Então tem sempre essa comparação entre os dois para a gente saber qual que é. Nós temos aqui um plano mediano, né, que está mostrando bem que ele corta o esôfago, então é importante a gente ver essa linha sagital mediana para a gente poder entender o que seria quando a gente fala de mediano, para a gente poder também diferenciar do intermédio e do médio.
Exemplo, o pulmão direito, ele tem 3 lobos. E nós vamos classificar ele em superior e inferior, como nós vimos. E como ele tem um lobo intermediário, mas nesse caso nós vamos chamar ele, por ser superior e inferior, de médio. Quando nós estamos classificando superior, o que está no meio, e o inferior, nós chamamos o plano de médio. Agora nós temos um músculo na coxa, que é chamado de músculo vasto. E ele é formado por 3 músculos chamados de vasto, que formam um grande músculo, né? Que é o músculo da coxa. Só que esse músculo tem um que está mais próximo da linha mediana, um que está mais longe da linha mediana e um que está no meio. Só que agora mais relacionado ao mediano. Se nós estamos falando já em relação à linha sagital mediana, nós vamos dar o nome do músculo aqui, da parte que está no meio, mas comparando com lateral e medial, de intermédio. Então, nós vamos ter, se nós temos lateral e tem medial e tem um no meio, o do meio fica intermédio. Agora, se nós temos um superior e um inferior, o do meio é médio. Tá? Então, por isso que tem essa classificação diferente entre intermédio e médio. Tá? O intermédio vai estar sempre relacionado ao que a gente está classificando, o que está no meio do lateral e do medial, e o médio, o que está entre o superior e o inferior. Tá bom? Nós temos ainda outros termos utilizados para o estudo da anatomia humana, que, por exemplo, a mão, nós temos a região palmar, que é a anterior, e nós temos a região dorsal, que é a posterior. Do mesmo jeito que no pé, nós temos uma região plantar, que vai ser a inferior, a que pisa, e nós temos uma região dorsal, que é a superior. Tá vendo a importância de vocês entenderem a classificação de anterior, posterior e inferior e superior? Se você falar assim, a região dorsal do pé, ela é superior à região plantar. Aí você consegue identificar onde é que ela está. E aí vai outras comparações também, que são comparações muito importantes. Nós temos aqui alguns movimentos que nós vamos tratar na próxima aula, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, nós encerramos nessa parte de divisão dos termos mesmo anatômicos. Os movimentos da anatomia, nós já começamos na próxima aula, tá bom? Então, desejo bons estudos para vocês. Nós vamos estar enviando agora o material em PDF dessa aula, o estudo dirigido, e qualquer dúvida vocês entram em contato com a Maristela e depois a gente vai ter uma forma de contato também determinada. Bons estudos e até a próxima aula, gente!